Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, graça e paz. Tava com saudade de vir aqui. Pronto, eu acho que agora deu certo. Eu acredito que tá com alguma instabilidade na transmissão, que eu tava tentando há algum tempo e não tava conseguindo. Hoje o nosso tema da live vai ser como lidar com os grandes desafios. Eu acredito que desde criança, né, a gente passa por desafios grandes ou pequenos. Enfrentamos batalhas, pequenas batalhas, e precisamos, né, aprender com isso. Precisamos saber lidar com isso. Mas hoje eu vim trazer uma passagem muito interessante sobre Davi. Davi, ele foi um rei, né, em que Deus levantou ele. Mas antes de Davi ser rei, Davi lidava com gigantes e ele também enfrentava esses gigantes. Mas antes de Davi ir até esses gigantes, ele confiava tão somente que o Senhor estaria com ele. E eu quero começar a live com 1 Samuel 17:45. Em 1 Samuel 17:45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com a espada, com a lança e com o escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Ou seja, Davi, ele tinha certeza, a convicção de que ele não estaria lutando aquela guerra sozinho, de que ele não estaria atravessando aquele gigante pela força do braço dele. E quantos de nós agimos pela força do nosso braço? Esquecemos de chamar aquele que pode ganhar a nossa batalha, aquele que pode ganhar e derrubar o nosso gigante, né? Porque aqui Davi, ele tinha confiança, plena convicção de que era o Senhor que ia ganhar essa guerra. Ou seja, ele só estava ali de stand-by. Ele só estava ali para ele ser um canal para o nome do Senhor ser glorificado. Então, quando você passa por lutas, quando você passa por batalhas, desafios, adversidades da sua vida, você tem que ter essa certeza. Não, eu tô passando por isso, mas eu creio que se o Senhor não ir comigo, se o Senhor não for à minha frente, eu não vou vencer. Se o Senhor não for adiante de mim, se Ele não usar a força dEle, eu não vou conseguir ganhar essa batalha, eu não vou conseguir ganhar essa guerra. E em 1 Samuel também ainda, 17:34, diz assim: Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha o leão ou urso e levava um cordeiro no rebanho. O 37 diz assim: Davi continuou: O Senhor me livrou das guerras do leão e as guerras do urso, e também me livrará das mãos desse filisteu. O que Davi estava querendo dizer através desse texto se o Senhor tinha livrado ele de guerras pequenas, então por que o Senhor não livraria ele de guerras maiores? Quantos desafios no dia a dia a gente tem, que às vezes a gente acorda e a gente pensa, nossa, que dia péssimo, porque tá acontecendo tantas coisas. E aí quando você clama o nome do Senhor, quando você coloca Deus na frente, as coisas começam a fluir, começam a encontrar encaixe. E o que aconteceu foi exatamente isso. Davi, ele tinha certeza que se ele tinha ganhado guerras pequenas, ele ia ganhar as guerras maiores. E quem era aquele gigante diante do Deus dele? Quem é o gigante diante do seu Deus? Diante daquele que você deve confiar, daquele que você deve entregar todas as coisas. E então Davi, ele tinha a convicção
de que ele ganharia sim aquela guerra, de que para ele não importava quem ia se levantar, que filisteu ia se levantar diante dele. Mas só que o que eu quero dizer é que Davi, ele não foi para a guerra, ele não foi derrotar aquele gigante despreparado. E muitas vezes a gente entra numa batalha despreparado, a gente não se previne antes. Então, quando acontece algum desafio, você não sabe identificar. Então, o primeiro passo é identificar o porquê você chegou naquela situação. O porquê você está passando por essa adversidade. Encontrar primeiro o porquê você está passando por isso resolve mais ou menos 80% do seu problema. Porque aí, o que foi que Davi fez? Ele pegou 5 pedrinhas, ele pegou um estilingue, né? Que eu não sei como é que fala aí na sua cidade, mas aqui é aquele tipo tiro-ovo que você coloca a pedrinha, você estica e vai. Então Davi, ele pegou a armadura dele, que na verdade era só 5 pedrinhas, e esse estilingue. E aí ele falou assim, não, se eu não derrubar esse gigante com uma pedrada, eu ainda tenho 4. Eu ainda tenho 4 pedradas. Então, às vezes, a gente não se prepara. Qual é a sua arma para que você esteja enfrentando isso que você está passando? Talvez você não se preparou para estar vivendo essa guerra que você está passando nesse momento. Então, se essa guerra for no âmbito de conhecimento, o que você tem feito para buscar conhecimento? O que é que você tem feito para mudar o seu psíquico, né? Para mudar aquilo que, na verdade, no seu passado era uma ignorância para você, mas que hoje você está passando por isso por não ter conhecimento. Então, quais são os meios que você tem buscado para que esse gigante do conhecimento seja derrubado? Talvez seja na sua área espiritual, talvez você se esfriou muito, talvez você se distanciou tanto de Deus e que hoje você está passando por coisas, por adversidades, por às vezes você nem convidar Deus para sua guerra, por às vezes você nem dobrar o seu joelho e orar e ter a confiança de que Deus vai resolver para você. Então talvez você esteja muito frio espiritualmente. Então você precisa o quê? Voltar às suas práticas, os seus hábitos de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Ou até mesmo você está passando por uma doença que se você tivesse prevenido a sua saúde, se você tivesse cuidado do seu corpo, da sua alimentação, você não estaria passando por essa adversidade, por essa doença, por esse gigante. Então tem gigantes na nossa vida que a gente passa porque a gente mesmo plantou, porque a gente mesmo nesse momento está colhendo. Mas o que você tem feito? O que você tem preparado para enfrentar isso? Essa guerra, essa adversidade. Porque se você não colocar Deus na frente em todas as coisas, nem vá, não adianta, você não vai vencer. E o interessante de Davi é que Davi ele foi preparado com 5 pedrinhas. E Davi ele falou assim, eu vou acertar na cabeça desse gigante. Então, se você não parar para refletir que você precisa mirar na cabeça do problema, você precisa ir na raiz. Porque se você não for na raiz, você só vai derrubar esse gigante. E o que foi que aconteceu ali? Foi que Davi ele derruba o gigante. E quando ele derruba o gigante, ele vai lá e corta a cabeça do gigante. Então, quantos de nós a gente passa por adversidades, por dificuldades, por batalhas, e a gente acha que aquele problema já resolveu. Não, já passei por isso, não vou passar de novo. Mas talvez você não fez igual a Davi. Você não eliminou o mal pela raiz. Você não cortou a cabeça do gigante. Então a chave é, todas as vezes que um gigante se levantar na sua vida, mire na cabeça. Vá na raiz do problema e corte de vez. Porque não adianta eu passar por adversidade e não aprender, né, com essa adversidade. E não tomar para mim o que fez eu cair. O que fez eu chegar a enfrentar esse gigante. Por que essa dificuldade chegou na minha casa? Porque eu estou passando por isso. Então, identificar o problema
é se preparar para você enfrentar o problema. Terceiro passo, aprender com o problema. E o quarto passo, elimine o gigante pela cabeça, pela raiz. Davi, quando ele eliminou aquele gigante e que aquele gigante cai no chão, ele sabia que aquele gigante poderia se reerguer. Ele sabia que aquele gigante poderia se levantar e destruir ele. E o que Davi fez? Aproveitou que o gigante estava no chão e eliminou ele, ó, pela cabeça. Então hoje, se você estiver passando por alguma dificuldade, faça esse passo a passo, mas elimine de vez da sua vida. Não volte mais, para que você não mais enfrente esse gigante, para que você não mais passe por essa batalha. E lá em 1 Samuel ainda 17:51, diz assim, no 51. Por isso Davi ocorreu e lançando sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou a bainha e o matou, cortando ela pela cabeça. E é exatamente isso que o Espírito Santo ministra nos nossos corações nessa manhã. Elimine os seus gigantes pela cabeça. Não quer dizer que você não vai enfrentar gigantes na sua vida, dificuldades. Mas esse gigante que você está passando nesse momento, que você possa eliminar de uma vez por todas, para que você não mais repita processos, para que você não mais passe por isso. Então, o que o Espírito Santo está te ensinando nessa manhã é: passe pelas adversidades confiando que Deus está com você. E que no final o nome do Senhor vai ser glorificado, não o seu nome. Não é pela força do nosso braço, não é pelo jeitinho que eu dou, não é pelo conhecimento que eu adquiro, não. Mas é o Senhor que fará você vencer essa guerra, que fará você enfrentar esse gigante. E o gigante vai ao chão. O gigante, naquele momento que Davi, ele toca a pedrinha, ele mirou na cabeça, ele mirou no lugar certo. E ele caiu no chão. Então, que você possa identificar, né, esse levante que ocorreu na sua vida, se é na sua área do casamento, o que foi que fez vir a crise, qual a origem, o que foi que fez você se distanciar, se é na área do trabalho, o que foi que fez com que viesse a adversidade, né? A escassez, a falta de dinheiro. Na saúde, a mesma coisa. Se é por conta de negligência sua, se não é por autocuidado, se você negligenciou o templo do Espírito Santo, né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito. Então, se eu sou templo do Espírito Santo, eu não vou agir com ele. Então, eu vou me exercitar, eu vou me alimentar bem, eu vou cuidar dele, eu vou zelar por ele. Então, que esses gigantes que você esteja enfrentando hoje na sua vida possa ser superado, não pela força do seu braço, mas pela confiança que você tem em Deus. E quando você mirar, identificar o problema, que você possa mirar na cabeça e que quando esse gigante cair, você não venha ter a certeza de que ele está afindado, mas que você corte ele pela raiz, para que nunca mais ele ocorra novamente. Amém? Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tenham um excelente dia, uma excelente semana. E eu desejo a vocês que, se o gigante ainda está de pé, elimine ele não com sua força, mas pela confiança no seu Deus